Olá, meus queridos, estamos juntos novamente para mais uma dica aí na área jurídica, ok? Do concurso para o TST. É isso mesmo, dentro da matéria melhor de todas, processo civil, comigo, professora Raquel Bueno. Olha lá, essa nossa dica agora é a dica de número 6. E aí eu escolhi um tema baseado, obviamente, no último edital do concurso do TST, relacionado a embargos à execução e impugnação. Raquel, quais seriam os aspectos comuns entre os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença? Situação bem simples. Se você estiver no meio de uma execução autônoma, exemplo, uma execução de um título executivo extrajudicial, exemplo, a execução de um cheque. Então, se você está respondendo uma execução de um cheque, você é o executado, você é o devedor, então você vai ter o quê? Algum mecanismo para você se defender, para você exercer o contraditório. Então imagina que você entende que essa obrigação não é devida, que essa dívida já foi paga, que esse cheque foi extraviado, a assinatura do título não é sua, tá? Então você vai apresentar os seus elementos de defesa. Para isso, se você estiver na execução autônoma, tá? Que seria a execução de título executivo extrajudicial, então o seu mecanismo de defesa típico são os embargos à execução, que representam um verdadeiro processo incidente. Por quê? Você vai ter que fazer a petição, você vai ter que juntar documentos, procuração, pagar custas e também distribuir, tá? Os embargos à execução é uma petição própria que você vai distribuir por dependência. Então, o cheque está tramitando na vara cível, ok? Você vai distribuir esses embargos para aquela mesma vara onde está tramitando o processo. Ok? E aí o que acontece? Esse é o mecanismo então de defesa. Raquel, mas imagina que eu entrei com uma ação indenizatória, ganhei essa ação indenizatória, ela transitou em julgado, então o cara tem que me pagar um valor de indenização. Nesse caso, você tem em mãos um título executivo judicial, que é uma sentença condenatória, uma sentença cível, né, de conteúdo condenatório, condenando o sujeito ali a pagar uma indenização. Transitou em julgado, você iniciou o cumprimento de sentença. Você fez o seu requerimento simples, você atualizou de forma pormenorizada os valores da sua execução e você pediu para o juiz intimar o executado na pessoa de seu advogado via diário de justiça eletrônico para que ele efetue o pagamento. Então estamos falando aí de obrigação de pagar quantia, para que ele pague esse valor em 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios. Então, multa de 10%, honorários advocatícios de 10%. Aí, tranquilo. Gente, passou esses 15 dias, eu já começo a contar mais 15 dias para que a parte executada ofereça a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Então, olha que interessante. Se o seu modelo é um processo sincrético, ou seja, houve uma fase de conhecimento seguida da fase de execução, então você está diante do cumprimento de sentença, então nesse caso, o executado, passados 15 dias para pagamento voluntário, já se conta mais 15 dias para a impugnação. Raquel, então independe da penhora? Independe agora. São 15 dias para pagamento voluntário, depois segue-se mais 15 dias para impugnação, independentemente de nova intimação, certo? E a impugnação é também um mecanismo de defesa do executado, mas para esse tipo de execução. A execução que acontece nos mesmos autos em que ocorreu a parte cognitiva, que é o tal do processo sincrético. Então você tem uma fase de conhecimento e uma fase de execução, certo? Então o quê? Não é um processo incidente. A impugnação ao cumprimento de sentença é o incidente do processo. Então eu vou fazer a minha defesa, ok? Vou fazer uma petição escrita e ela não vai ser distribuída. Ela vai ser protocolizada lá no cartório onde tramita o processo. Então, apesar de ambos, embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença, serem mecanismos de defesa, eles têm as suas peculiaridades. A gente sabe que quando a execução for autônoma, eu vou me utilizar dos embargos à execução, que é um processo incidente.
Já a impugnação ao cumprimento de sentença, ela faz parte do cumprimento de sentença, do processo sincrético, ela é feita nos mesmos autos, certo? E detalhe, quanto tempo eu tenho? Eu já falei, passou os 15 dias para pagamento voluntário, você já tem 15 dias, né? Mais 15 dias para fazer a sua impugnação. Raquel, qual que é o prazo dos embargos? 15 dias. A contar de quando? Da juntada do mandado de citação cumprido, certo? Por quê, gente? Porque no processo autônomo de execução, a parte devedora, a parte executada, ela é citada, porque ela é chamada pela primeira vez ao processo. Já no cumprimento de sentença, como ela já em tese participou da fase de conhecimento, então ela vai ser apenas intimada na pessoa do seu respectivo advogado pelo Diário de Justiça eletrônico, certo? Outra coisa, as matérias. Quando você fala de embargos à execução, as matérias alegáveis, elas são o quê, gente? Você tem uma cognição ampla, tá? Você tem matérias de defesa amplas para serem alegadas em sede de embargos. Já a impugnação, ela o quê, gente? Você acaba invocando matérias de defesa mais restritas, não podendo ressuscitar temas que deveriam ter sido tocados, mencionados na fase de conhecimento. Certo? Então a cognição é uma cognição mais limitada do ponto de vista aí horizontal, certo? Então falamos a questão do prazo, a parte formal, uma é petição simples nos autos, a outra, né, os embargos são um verdadeiro processo incidente, então a petição ela é distribuída por dependência, formando aí um processo incidente. Falamos a questão dos prazos, que são iguais, né, 15 dias, mas eles contam-se, né, de forma diferente. Raquel, além disso, gente, um detalhe muito importante, tá? Pra gente fechar essa nossa dica e que diz respeito tanto aos embargos, à execução, como também à impugnação. Duas ressalvas, na verdade, super importantes. Raquel, quais são essas duas ressalvas? Primeira coisa, se você tiver dois executados, tá? Raquel, aí eles são dois executados, são litisconsortes, se eles tiverem procuradores diferentes, tá? São, então, litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios diferentes. Eu vou fazer a contagem aí dessa defesa em dobro, tá? Então, percebam, se eu estou falando da impugnação, aplica-se o artigo 229. Então, você tem o prazo em dobro quando forem litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios diferentes. Lá nos embargos, se você tem dois executados ou mais, mesmo com procuradores diferentes, de escritórios diferentes, não se aplica a dobra do prazo lá do artigo 229. Primeira informação, né, aqui bombástica. Segunda, tanto os embargos à execução como a impugnação ao cumprimento de sentença, as duas não possuem efeito suspensivo ou peleges. O simples fato de eu apresentar embargos ou impugnação não paralisa a execução, tá? Os atos expropriatórios. Então, não há um efeito suspensivo. Raquel, mas eu posso pedir? Sim. E a lei é muito clara. Se você quiser obter efeito suspensivo na impugnação, ao cumprimento de sentença ou nos embargos à execução, você precisa fazer o seu requerimento, você precisa garantir o juízo, ok? Com uma caução, por exemplo. E o quê? Você tem que demonstrar que o prosseguimento da execução pode gerar uma situação de perigo ou de risco ao resultado do processo. Certinho? Então, o efeito suspensivo, ele só existirá mediante requerimento e preenchimento de requisitos. Ele não existe de forma automática ou como a gente chama, ope legis. Certinho? Vem comigo na tela, só tomem nota dos dispositivos legais. Embargos à execução, vocês vão encontrar dos artigos 914 ao 920. Por outro lado, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela se encontra no artigo 525, que possui mais de 10 parágrafos. Certinho? Quer saber mais? Então, vem comigo aqui para o Gran Cursos Online, a sua aprovação garantida.